Programa Mercado e Ação, sempre às terças-feiras em sua residência, 22 horas e 30 minutos, com reprise às quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos e aos sábados, às 8 horas da manhã. Em Porto Alegre, pela G-Sul TV, antiga Poa TV, e também agora estamos Canoas, todo o Vale dos Sinos e também litoral norte do nosso estado. Hoje temos o prazer de receber novamente o nosso querido professor, pesquisador, economista e um grande entendido do agronegócio mundial, Carlos Paiva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Carlos, vamos começar com uma perguntinha assim bem direta. A política econômica do presidente Temer hoje, ela gera uma base econômica, uma base sólida para a retomada do crescimento? Olha, eu não diria que essa política gera uma base sólida. Na verdade, assim, até me surpreendeu um pouco o fato de nós estamos tendo um desempenho no emprego positivo, né? Para explicar, quer dizer, o Temer, tu até pode defender a política dizendo que alguns ajustes são necessários, que havia um excesso de gasto, etc. Mas quando você faz este apelo, você está dizendo para acalmar os mercados e isso vai ter um reflexo daqui a um tempo, né? A política do Temer não é voltada, a política do Temer e do Meirelles, ela não é voltada para ter um retorno em um curto prazo. Aqueles que a defendem diriam que ela, ao acalmar os mercados, ela permitirá uma retomada ao longo do tempo. Gradual. E por isso mesmo que, a despeito de alguma propaganda que sempre há, mas assim, os economistas que têm feito uma análise um pouco mais fria, eles têm se mostrado um pouquinho surpresos com os reflexos, porque o emprego se manifestou, teve uma performance boa em julho. Veja como é que foi durante todo o ano, tá? Em janeiro, fevereiro e março, o saldo de empregos formais caiu, mantendo o percurso de todo 2015. Todos os segmentos, praticamente. Em todos os segmentos, tá? Ele começa a reagir em março, abril e junho. Mas é uma reação discreta e muito estranha, assim, quer dizer, primeiro, ele é puxada pelo agronegócio, tá? E a gente sabia, então, era um reflexo da super safra, nada a ver com a política do Temer, tá? A super safra, tu tens um momento que a colheita e a partir daí tu tens todo um agronegócio que começa a se movimentar com transporte, processamento, etc. A sazonalidade do negócio. A sazonalidade, tá? Então, o agronegócio é que puxava. Mas a indústria de transformação e os serviços continuava caindo. Então, se tu somasse todos os empregos gerados pelo agronegócio, o saldo total era menor, porque a indústria de transformação e os serviços estavam caindo. Quando chegava em julho, a gente dizia, bom, agora que passou esse ciclo do agronegócio, a coisa reverte. Mas não. E, inclusive, estava assim, houve 50 mil postos novos de trabalho em abril, 15 mil postos novos em maio e apenas 9 mil postos novos em junho. Você via o processo assim. E aí, chegou julho e cresceu de novo. E agora não foi puxado pelo agronegócio. O agronegócio ficou em terceiro lugar. Primeiro serviços, depois indústria. E aí nós te pergunta, porque o Temer e o Meirelles, por mais é claro que você esteja dizendo, olha, estamos fazendo isso porque logo adiante haverá um crescimento, nem eles esperam. Os economistas sabem que a política está sendo de contenção. Tu está pisando no freio. Logo, não era para dar resultados já. Se ela vier a dar, daria mais adiante. Então, o que está acontecendo? O que os analistas estão interpretando em geral é que o impacto do FGTS se manifestou. Porque, no primeiro momento, ia sendo pago o FGTS e o pessoal estava pagando dívidas, né? Havia um grau de endividamento. O que está pendurado. Exatamente, primeiro paga o que está pendurado. Só que houve uma sobra e aí houve havia um consumo represado, uma demanda de consumo represada, e ela se manifestou. Quando se manifestou, tu diminui os estoques no varejo, eles solicitam mais e a indústria reage. Se isso será sustentável ou não, a gente só vai poder ver em agosto, setembro. Eu vou ser sincero contigo, eu acho que essa subida de julho não vai se manter. Ela tem não é que não vai continuar crescendo, mas vai ser menor. Vai voltar a ser como junho. Foi noticiado essa semana passada, a primeira vez que o Fundo de Garantia vai distribuir lucro. Sim. Isso não vai ter efeito porque não vai poder ser sacado. Sim. Isso não vai ter efeito porque vai para a conta. Mas, assim, de qualquer maneira, são valores que têm, assim, uma certa expressão quando agregado, né? Mas eles são valores muito pequenos, né, para cada conta individualmente. O valor máximo que vai ser creditado é de R$100 e não pode ser sacado imediatamente. Claro que aquele que está no processo de aposentadoria, na compra da casa própria, ele tem... Mas isso aí já não faz mais cócegas, né? Falar essa questão econômica, tudo,
O quanto esse aumento do déficit que agora está sendo discutido amplamente afeta a economia? Aí depende muito das escolas de economia, tá certo? O pessoal mais ortodoxo, eles acreditam que quanto maior o déficit, mais o mercado fica intranquilo e não investe, não aposta na economia. De outro lado, os heterodoxos vão dizer, olha, mas se está em um déficit, significa que tu não está tirando tributação das famílias e, ao mesmo tempo, está realizando um gasto e movimentando a economia. Então, tu tens é um jogo meio... A depender do que é mais importante, se são as expectativas ou a demanda, dependendo de onde é que o déficit está vindo e como é que ele está sendo criado e gestado e organizado, as consequências são distintas, não é uma coisa fácil, tá? Eu não me preocuparia muito com esse salto, tá? Não é, ele vai ser um pouquinho maior? Vai, mas assim, no que diz respeito às expectativas dos empresários, o que importa, na verdade, para eles, acima de tudo, é saber que o governo está preocupado e orientado para o pagamento. Isso não tem a menor dúvida, que o Meirelles é um homem do pagamento da dívida, tá certo? Desta linha. E, do outro lado, tu tens um gasto governamental que movimenta um pouco a economia. Então, eu acho que aí a soma dá quase zero, tu entendeu? Não é alguma coisa que deva preocupar. Paiva, tu tens um viés, as diversas vezes que nós conversamos, aonde tu acredita muito na exportação como um alavancador da economia. Uhum. A reforma trabalhista que foi aprovada agora, tu acredita que vai interferir nesse cenário? Eu não acredito que ela seja fundamental para esse elemento, tá? Porque, assim, veja, o fundamental é a questão cambial, sempre. Nós não temos uma política cambial. Nós chegamos, no início, deixa eu ver assim, eu acho que era em maio, tá? Em meados de maio, o dólar estava a 3,3. Depois tivemos uma pequena deflação, é verdade, mas uma coisa mínima, ele chegou a 13,11. Tu entende? Fica muito difícil você ficar apostando no mercado externo quando tem uma flutuação tão grande, né? E ainda por cima, no momento que as commodities pareciam que dar um salto e elas já deram uma pequena infletida. Se vai subir de novo ou não, como sempre, depende da China, né? Então, não dá para ter muita confiança. Enquanto o câmbio não for um câmbio assim, que o governo tiver mínimo de política e nos dizer, olha, esta é a nossa meta, a gente vai se orientar por aqui, eu duvido que nós tenhamos uma grande vantagem em exportações. Tá. Mas de que forma a reforma trabalhista vai afetar a economia, a empresa? Volta essa questão de curto e longo prazo, tá? No curto prazo, tu tens digamos, custos menores para a empresa. Ela consegue flexibilizar, terceirizar, recontratar com mais facilidade. Para nós estamos, assim, até um pouco mais apreensivos, talvez isso tenha impacto, inclusive, sobre nossos processos todos na FEE e nas fundações de aceleração, talvez, da extinção, do meu ponto de vista, como já disse mais uma vez, equivocada, tirando a inteligência do Estado, mas, enfim, ela vai ter essa flexibilização, ela está gerando essa flexibilização, vai ser mais fácil demitir, vai ser mais fácil incorporar trabalhadores que pagam salários menores. Agora, para a economia como um todo, é sempre essa coisa da faca dos dois gumes, né? Para a empresa, os custos menores aumenta a rentabilidade e é para ela investir. Mas se tu tem salários também menores, o mercado interno fica mais debilitado. Então, tu investe para quê? Tu tem mais uma rentabilidade maior, porque os custos diminuíram, mas tu não tem para quem vender. Então, assim, no curto prazo, tu troca 6 por meia dúzia, né? É só no longo prazo que isso pode gerar algum tipo de vantagem também. É por isso que eu estou dizendo, a tua primeira pergunta, vamos retomar. A política do Temer está gerando uma recuperação? Não. Foi a nossa super safra que gerou. Eu acho que a liberação da FGTS, se está certo ou não, eu nem vou entrar muito em consideração aqui contigo, porque, sabe, tem gente que concorda. Eu estou dizendo o seguinte, todos nós concordamos, mais ortodoxos ou mais heterodoxos, que qualquer impacto seria mais a longo prazo, ok? Certo. É isso. Nós falamos agora da reforma trabalhista, e uma coisa que sempre preocupou o empresário é o medo de uma ação trabalhista. Claro. Porque... mesmo estando tudo certo, tu já chega lá com a proposta de um acordo. E dificilmente o empresário, por mais certo que esteja, e ele ganha algumas ações, é reconhecido a lisura dele, mas não é a média, não é a grande maior parte.
e qualquer eventual errinho de um advogado, ou se passou, qualquer coisa, enfim, geram ações milionárias. Milionárias. E a gente tem N histórias de empresas que fecham por causa disso. Verdade. E se a empresa não vai fechar, ela vai ter que fazer uma reserva de capital para poder suportar custos trabalhistas. Parece-me que pela reforma isto vai diminuir muito esse risco, Sim, o risco dúvida. da discussão. Hoje tu pega um empregado, pega um advogado, já tem uma espécie de um carimbo pronto que ele vai pedir insalubridade disso, falta de iluminação daquilo, tem um carimbo todo pronto. Tem a razão ou não, vai pedir hora extra, mesmo tendo sido paga. Agora vai ter uma certa... vai ter uma reversão desses valores. Se eu pedir e não era verdade, era mentira, o empregado paga de volta. Tu acha que isso não afeta, não vai fazer uma redução de custos nos produtos e com isso uma retomada? Veja, ou um auxílio à retomada? Sim, mas veja, a redução de custos, como eu te falei, ela é inquestionável. A questão é assim, assim como nós sabíamos agora, aparentemente o que deu esse salto do emprego de julho foi o FGTS. Da mesma maneira, os ganhos que os empregados têm geram demanda. Tu tens uma queda de custos e tens uma queda de apropriação por parte dos trabalhadores e, portanto, um mercado que fica reduzido. E, como eu digo, é 6 para meia dúzia, a não ser que essa flexibilidade gere, de fato, ganhos de produtividade. Aí sim, aí tu soma as duas coisas. Se tu simplesmente tirar os custos de um lado e tirar o rendimento do trabalhador do outro, tu está diminuindo os teus custos, mas tu está diminuindo o mercado também consumidor. Porque o grande consumidor é o trabalhador. O setor empresarial, quanto mais, digamos, alta a sua remuneração, a sua renda, e mesmo a classe média alta, altamente remunerada, ela consome muito produto de fora, ela consome muito importado, ela viaja para o exterior. Então, eu não tenho a menor dúvida contigo desse impacto sobre os custos. O que eu estou querendo te dizer é que não necessariamente isso tem, digamos, dinamizador da economia. Tu tens que, para ter dinamização da economia, de fato, aumento de produtividade. O que eu quero dizer com isso? Se com a flexibilização houver mais condições de você estar conseguindo trabalhar, tu está com o trabalhador quando tem a necessidade efetivamente dele, e quando tu não tem necessidade efetivamente dele, tu tens como dispensá-lo, e aí tu tem que ver se tu dispensa e ele não vai buscar um outro lugar. Percebe? Tu pode diminuir o preço dele, mas assim, isso diminui também o consumo dele, para a economia como um todo. Agora, se nós conseguíssemos uma equação muito mais de trabalho por tempo, mas sem perder a relação com os trabalhadores mais qualificados, aí sim tu só está tendo custo quando tu precisa dele efetivamente. E isso é um outro arranjo. Mas tem um outro aspecto também que pode ser bem interessante, porque sendo mais fácil demitir, o próprio interesse do trabalhador na empresa deve aumentar e, consequência, a produtividade. Sem dúvida, em parte. Agora, sim, cada mercado é um mercado, tá, Antônio? É uma coisa um pouquinho complicada. Veja assim, fica mais fácil de demitir aquilo que está segurando, que não me parece ser o maior equívoco desse governo, que é tentar demitir os seletistas do Estado, que são todos concursados, qualificados, boa parte deles com doutorado, fica fácil. Tu entende? E o que isso gera em termos de ânimo? Estou pegando um segmento específico, tá? Tem outros segmentos que podem se sentir tão instabilizados que procuram, então, os mais qualificados, sair para fora do país. Tem outros segmentos que podem se sentir tão deprimidos que, na verdade, não sintam mais vontade não sabem a qual momento podem sair. Eu estou querendo dizer, não existe uma regra simples, tu entende? Eu não estou negando a tua colocação, eu acho ela extremamente válida. O que eu acho, assim, para ir no ponto sobre a reforma trabalhista, tá? Do meu ponto de vista, o fato de que sempre, a princípio, no caso da Justiça de Trabalho, na dúvida ganha o empregado, isso eu sempre achei um equívoco. Não, na dúvida... Tem dúvida. Na dúvida é empate. Okay? Na dúvida é empate. Agora, a ideia de que, se o empregado não comprovar, ele tem o ônus da justiça, isso já é mais complicado. Porque, na verdade, a gente sabe que a justiça não é totalmente cega, né? Então, quem tem bons advogados, tem bons advogados. Quem não tem, então, vai acabar dificultando a defesa da parte mais frágil. Deveria ter um meio termo entre as coisas. Nem paternalismo, nem tratar como iguais diferentes. Percebe? Não pode ter paternalismo. Eu conheço vários empresários que faliram por ações trabalhistas.
percebe? Injustas, equivocadas, porque ele não teve o controle, porque tem que ser um controle quase que exagerado, burocrático ao extremo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que se fez é ir um pouco além do que é razoável, porque não são partes iguais. Uma coisa é o empresário em termos de acesso ao advogado, e a gente sabe bem o que isso ajuda, e o trabalhador. Então, acho que nós não precisamos ir tanto de um mar para a terra, podíamos ficar na praia. E falando em mar e terra, nós vamos ao nosso intervalo agora e na volta nós vamos retomar com gado. Ah, legal. Gado, leite, que é um segmento que tu é um especialista e está tendo um evento que começa essa semana que é fantástico. Retornamos num instante. A Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo. Inclusive nas que acontecem perto de você. CD Sarau Dom Cláudio, especial 35 anos. Adquira o seu na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country. Retornamos agora ao programa Mercado e Ação com o professor Carlos Paiva e antes do intervalo falamos que conversaríamos agora sobre carne e leite, principalmente leite. Professor, quem é o melhor no mundo em produção de leite? Sem dúvida a Nova Zelândia, né? Ela que dá o preço mundial. Bom, são vários... Ela produz tanto ao nível de dar o preço? Ela define o preço mundial, né? Na verdade, assim, tem várias circunstâncias, mas, em primeiro lugar, ela tem um módulo rural muito adequado, ou seja, os produtores de leite têm entre 100 e 120 hectares, né? Isso permite que o manejo seja familiar. É uma política pública esse tamanho? Ou é uma coincidência? Tem a ver com toda a história da colonização deles, né? Bom, se eu for entrar em detalhes, eu até conheço um pouquinho da história da Nova Zelândia, mas fica mais complicado. Mas, enfim, tem a ver com a história da colonização. São ilhas mais ao sul, mais frias, não havia tanto interesse, porque ela tinha que ter uma produção temperada similar à Europa, né? Então, ela tinha que... Não era uma região buscada pelos seus produtos exóticos e a sua capacidade de produção, digamos, de uma forma... particular. E a Inglaterra teve uma política de liberação de importações, então ela comprava muita carne da Argentina. Então teve que fazer uma especialização na Nova Zelândia, temperado, frio, e o que eles resolveram fazer? Optar pelo leite e o leite em pó em particular, para fazer transportes de navio, que não é a especialização da Argentina. Porque a produção de leite ela tem uma característica, né, Antônio? Ela exige a ordenha todos os dias. Então, assim, aquilo que falávamos antes da política trabalhista. Assalariado é complicado, porque tu vai ter que empregá-lo no Natal, usá-lo no Ano Novo, usá-lo na Páscoa, e aí vai ter justiça de trabalho em toda parte do mundo. Então, é típico da produção familiar. O que tu tens que ter é a estrutura, digamos, estrutura agrária adequada. Em alguns territórios, como no Brasil, a estrutura agrária é assim, grandes latifúndios e para os pequenininhos muito pouco, então não se torna rentável. Eles conseguiram o tamanho certo. Então, aquele tamanho certo que a família maneja, o gado fica a pasto, não tem que ficar estabulado, o que dá um custo menor de manutenção do gado, uma rentabilidade adequada e um leite de excelente qualidade. E, ao mesmo tempo, eles têm um pessoal altamente qualificado. Eu estive em fazendas de leite lá e, assim, a discussão de teor de ácido, faz o fazendeiro com o recolhedor. O fazendeiro conhece o produto. Conhece o produto e sabe mexer com o maquinário sofisticadíssimo que eles usam na ordenha e de análise de produto. Ele discute com quem vai recolher a qualidade do que está sendo avaliado. Quanto tem de sólido, quanto tem de gordura. Ele consegue entender do que ele está tratando. Volta para o computador, processa tudo. E uma qualidade de vida maravilhosa, né? Então, os trabalhadores são altamente qualificados, tanto os que operam na fazenda, quanto os que operam em qualquer outra parte da cadeia. E a escala correta, né? E altamente tecnificado. Então, não tem como concorrer. Só que a questão eles estão lotados. Eles produzem tudo o que eles podem. E a demanda de leite não para de crescer. A China mostrou que não é verdade que os orientais não têm lactase.
Era uma questão de hábito. Eles estão desenvolvendo a lactase e consumindo leite que não podem mais. Quem vai produzir? Todo mundo sabe, é o Brasil. E aonde entra o Rio Grande? Não, parei só um pouquinho. Antes de entrar no Rio Grande do Sul, que eu acho que é o caminho disso aqui, Sim. né? Até pelo tipo do clima e das condições. Mas como é que se dá, e nós falávamos antes, e é um processo extremamente interessante, a renovação desse plantel, porque tu tem uma idade útil da vaca. Exato. Como é que isso acontece? Isso ciência junto. Essa é que era a questão da Nova Zelândia. Eles têm um plantel de 5 milhões de vacas de leite e cobriam as vacas e conseguiram uma alta fertilidade que eles geravam 5 milhões de bezerros. Mas eles só precisavam de 1 milhão de bezerros fêmea a cada ano para renovar o plantel. E 4 milhões de bezerros que nasciam eram descarte. E eles começaram a processar. O que a gente vai fazer com isso? Não é possível que a gente vá matar como vitelo e não ter nenhum aproveitamento mais rentável. E eles começaram a fazer pesquisas sobre como fazer a cobertura da vaca de leite com touros da raça de corte e chegar numa composição que gerava uma carne mais macia, hidratada, mas com menos gordura e mais saudável. E, ao mesmo tempo, que podia gerar um setor de corte em que você só tinha os machos, cresciam em 2 anos e tu corta um baby beef. Tu não tem mais matrizes no setor de corte. Tu recolhe apenas os machos da cruza. A matriz continua sendo a vaca. Exato. A mãe leiteira. É a vaca de leite, o pai é um boi Angus, ok? E você tem um bicho ideal, que é manso como o leiteiro, e ao mesmo tempo tem a carcaça mais desenvolvida de carne e músculo do Angus. E aí você tem um bicho manso, bom de couro, e ao mesmo tempo que tu dispensa a matriz. Em 2 anos, corta tudo, a rentabilidade é elevadíssima. E a carne é uma carne não apenas macia, mas mais magra, muito mais saudável. E ganhou um mercado que os neozelandeses conquistaram na Norte América. E como é que tu botando o gado de corte para procriar, para cobrir as vacas, onde é que está a renovação do plantel? Leiteiro. Então, o leiteiro, uma parte dele, tu tem 5 milhões de cabeças de gado. 2 milhões é coberto com gado leiteiro. Ou seja, porque vai nascer 1 milhão de fêmeas e 1 milhão de machos. 1 milhão de fêmeas tem que ser coberto com leiteiro. As outras 3 milhões de cabeças é que é coberto com corte. Percebe? Tu renova 1 ano. Tu renova 1 ano. 20% ao ano. 20% ao ano, exatamente. E Por que esse número 20%? Porque é o que você ganha máxima de rentabilidade. Quanto mais. A vaca pode render 7 anos, 8 anos como vaca leiteira, mas ela vai perdendo a qualidade. Ela não apenas não é mais garantido que ela vai procriar, como a quantidade de leite que ela produz é menor. Então é melhor você trocar. É mais econômico de você abater essa vaca, porque também ela tem uma carne, abater essa vaca e colocar outra no lugar. Colocar outra então, no início do ciclo. 5 anos é o período perfeito. Agora, o mais interessante é o seguinte, a Nova Zelândia tem um problema. Como eles trabalham com leite em pó, eles privilegiam as raças que dão mais volume de massa seca do que propriamente de líquido. Então, não é só holandesa que eles trabalham. Eles trabalham com uma mistura de holandesa com Jersey, porque a Jersey tem mais massa seca para fazer o leite em pó. Proteínas. Quanto mais massa sólida, mais quantidade de leite. Só que a mistura, a Kiwi Cross e a holandesa com a Jersey, não permite a cobertura por machos de qualquer espécie de corte. Especificamente, a Kiwi não admite a cobertura do Angus. Quando admite um Angus menor, e ele gera uma carne gordurosa com uma gordura amarelada feia. O sonho de toda a produção e sistema neozelandês é encontrar uma região com padrão edafoclimático similar que produza leite por holandesa e corte por Angus. O sonho deles é o Rio Grande do Sul. Isto aqui, para eles dizem, esta é a região ideal para você ter alta rentabilidade pelos 2 sistemas. Porque o pessoal do leite começa a produzir não apenas leite, mas um bezerro que tem preço. Porque ele passa a ser demandado e disputado pelo setor de corte, que quer fazer crescer um bicho manso, com carne de qualidade, disputado e só macho, que tu corta alta rentabilidade. Então ele produz um subproduto de alto valor. E o setor de carne ganha, porque ele tem um nicho específico e ele não precisa de matriz. Então, se ele tinha 2.000 hectares, metade apenas 1.000 era para macho, agora ele tem 2.000 com macho. Percebe? O seminário que vai tratar exatamente disso. Aqui está. Está aqui na nossa tela. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue ele vai se aproximar realizar agora, ele é patrocinado pela Fundação de Economia e Estatística e pela FACAT, pelas Faculdades Integradas de Taquara, onde eu dou aula e sou coordenador do mestrado em Desenvolvimento Econômico, coordenador adjunto do
mestrado em desenvolvimento econômico regional. E ele tem aí o apoio de várias instituições, FECOAGRO, SERGS, Senar, etc. e tal. E vai estar lá, vamos estar discutindo dia 17 e 18 o dia inteiro. A ideia, vamos trazer um pesquisador, e não apenas pesquisador, né? O Philip Taylor, ele é empresário, pesquisador e professor na área. Ele é holandês. Da Nova Zelândia, neozelandês. Neozelandês. Está chegando amanhã. E com uma experiência... Não é uma experiência teórica, né? É uma experiência de quem viveu. Há 30 anos que a Nova Zelândia estuda isso. E o mundo todo está se curvando um pouco ao processo, mas nós daqui ainda não chegamos lá. Esse processo, eu não sei se pegou na tela ali, mas ele vai acontecer em Taquara. Taquara, na FACAT. Não, Centro Administrativo da FACAT. Para participar? É só entrar no site. Tem um site da FEE, procura Seminário de Inovação, Integração das bovinoculturas de corte-leite. Isso vai ser dirigido seja para o site da FEE, seja para o site da FACAT, onde está o processo de inscrição. As inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas antes porque as vagas estão limitadas. Sim, tem que botar cadeiras na quantidade certa. Exatamente. Qual é a expectativa de retorno desse investimento? A nossa expectativa é muito grande. Há 10 anos que eu tenho, digamos, trabalhado com esta questão. Eu fui na Nova Zelândia há 10 anos atrás, estabeleci contatos lá, inclusive com o Philip Taylor, que está vindo, e temos discutido muito, lido. E, bom, essa discussão está crescendo. Ela está crescendo ainda muito no meio acadêmico. Ainda existe uma resistência grande no meio empresarial, que pensa sempre que raça tem que ser raça pura e coisa e tal. A Nova Zelândia, o sucesso dela é isso, é a descoberta de cruzamentos viáveis, percebe? Ir além das raças, sejam elas asiáticas, sejam elas europeias. Produtividade. A inovação e a produtividade se encontram em aproveitar bem os recursos que tu tens adequados ao teu território. Inovar é inventar do teu jeito. É fazer de um jeito que não copiar dos outros não é inovar. É isso que nós temos ainda. Há uma certa resistência no Rio Grande do Sul de entender isso. Vamos ver se nós conseguimos convencer o pessoal aí no evento. Eu espero que sim. Nosso tempo acabou. Agradeço a tua presença mais uma vez conosco, nos dando uma aula. Fique conosco todas as terças-feiras.